Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa lei que, sério, mudou as regras do jogo digital aqui no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados, ou, como todo mundo conhece, a LGPD. Vamos juntos decifrar o que ela é, como funciona e, o mais importante, o que ela significa na prática para a vida de todo mundo. Para entender bem essa história, nosso roteiro é o seguinte: a gente começa vendo o cenário que existia antes, o problema que a LGPD veio resolver, depois vamos abrir a lei e ver como ela funciona na prática, passando por um setor super delicado, que é o da saúde, e fechando com os direitos que todo cidadão passou a ter. Então vamos lá. Para começar, é preciso entender por que, de uma hora para outra, essa lei se tornou tão urgente e necessária. Alguns acontecimentos bem específicos foram o estopim de tudo. Essa pergunta aqui, ela é a chave de tudo, porque antes da LGPD, a resposta era, para ser bem sincero, bem incerta. Nossos dados pessoais estavam sendo usados de maneiras que a grande maioria das pessoas nem fazia ideia. E o que aconteceu foi uma verdadeira tempestade perfeita. Lá fora, estourou o escândalo global da Cambridge Analytica, com dados de milhões de usuários do Facebook. E quase ao mesmo tempo, aqui no Brasil tivemos um vazamento gigante de dados do Cartão Nacional de Saúde. Essa combinação de eventos criou uma pressão tão grande que a lei foi aprovada em tempo recorde. O que ficou escancarado é que a situação era uma verdadeira terra de ninguém. Tanto empresas quanto órgãos do governo não tinham protocolos de segurança adequados. Informações confidenciais estavam super vulneráveis e existia todo um mercado de compra e venda de dados rolando solto, sem nenhuma supervisão. Diante desse caos, era preciso agir. E foi aí que o Brasil criou um novo e poderoso conjunto de regras. E assim nasceu a LGPD. Basicamente, ela chegou para botar ordem na casa. Ela define com todas as letras as regras do jogo sobre como os dados pessoais devem ser coletados, guardados, processados e compartilhados por qualquer empresa ou organização que atue por aqui. E aqui está o pulo do gato. É muito importante entender que a LGPD não é só uma lei sobre tecnologia. Na essência, no coração dela, é uma lei sobre direitos humanos. O objetivo é garantir que a nossa liberdade e a nossa privacidade sejam respeitadas nesse novo mundo digital. Beleza, mas para entender de verdade o poder da LGPD, a gente precisa falar a mesma língua, conhecer os termos mais importantes que ela traz. Vamos decodificar isso? Primeiro de tudo, a lei faz uma distinção crucial. Dado pessoal é basicamente qualquer informação que pode identificar alguém. Nome, CPF, onde a pessoa mora. Agora, o dado pessoal sensível é outra história. É uma informação que tem potencial para gerar discriminação, como dados de saúde, religião, opinião política, e por isso, a proteção para esse tipo de dado é muito maior. Aqui, a gente vê quem é quem nesse jogo. O titular é a pessoa, a dona dos dados. Simples assim. O controlador é a empresa ou o órgão que decide o que vai ser feito com esses dados. E o operador é quem de fato processa os dados, mas sempre seguindo as ordens do controlador. A lei toda se apoia em 10 princípios, 10 regras de ouro. Os 3 primeiros são puro bom senso. Finalidade: é preciso ter um motivo claro para coletar um dado. Adequação: o uso tem que ser coerente com esse motivo. E necessidade: só se pode coletar o mínimo indispensável. Acabou aquela história de pedir um monte de dados sem precisar. Os próximos princípios são sobre jogar limpo. Livre acesso significa que a pessoa pode, a qualquer momento, perguntar o que tem sobre ela. Qualidade dos dados é para garantir que a informação esteja correta. E transparência, bem, o nome já diz tudo. Jogo aberto, sem letras miúdas. E, para fechar, a lei exige segurança e responsabilidade. As empresas precisam proteger ativamente os dados, prevenir qualquer tipo de dano, garantir que não haverá discriminação e, o mais importante, elas precisam ser capazes de provar que estão cumprindo todas as regras. Não basta dizer que cumpre, tem que mostrar. Certo. Agora que entendemos as bases da lei, vamos focar numa área onde a coisa fica ainda mais séria, onde as apostas são altíssimas: o setor da saúde. Lembra dos dados sensíveis? Pois é. Dados de saúde são o exemplo clássico. Por isso, as regras aqui são muito mais rígidas. O consentimento do paciente tem que ser super explícito, a segurança como criptografia é obrigatória, e a responsabilidade vai além dos muros do hospital. Ela se estende a qualquer fornecedor que toque nesses dados. E para garantir que a lei seja levada a sério, as penalidades doem no bolso. As multas podem chegar a 50 milhões de reais.
É um recado bem claro de que a proteção de dados deixou de ser opcional. Essa frase do Luiz Gustavo Chiattak resume tudo perfeitamente. Pensa só, quem nunca mandou um zap para a pessoa errada? Agora imagina se essa mensagem for um resultado de exame. Ferramentas comuns do dia a dia simplesmente não têm a segurança necessária para esse tipo de informação, e um erro simples pode custar muito caro. Ok, falamos de leis, de regras, de multas, mas no final do dia, o que tudo isso significa para cada cidadão na prática? A grande virada de chave da LGPD é essa. O controle volta para as mãos do titular dos dados. A lei estabelece direitos claros. Agora, toda pessoa tem o direito de saber quais dados uma empresa tem, por que tem, de consentir com o uso e, inclusive, de pedir para pagar tudo. O poder de decisão agora é da pessoa. No fim das contas, o objetivo da LGPD vai além de ser só um conjunto de regras. A ideia é criar uma nova cultura no Brasil. Uma cultura de mais transparência, mais segurança e, acima de tudo, mais respeito pelos dados pessoais de todo mundo. Isso tudo nos deixa com essa reflexão. Em um mundo cada vez mais conectado, onde nossas vidas estão espalhadas em formato digital, qual é o verdadeiro preço da privacidade? O valor de proteger quem somos nunca foi tão alto, e a LGPD é a principal ferramenta que a gente tem para garantir essa proteção.